Olá pessoal, eu sou o Dr. Marcelo Franklin, vou dar mais uma dica de saúde em ortopedia para você. A partir de agora, os vídeos eles vão ser voltados um pouquinho mais para anatomia musculoesquelética. Então eu vou continuar dando dica de ortopedia e vou falar um pouquinho mais específico sobre a anatomia de cada região e de cada patologia. E hoje eu vou começar falando sobre a epicondilite lateral. O que é epicondilite lateral? É uma inflamação na região lateral do cotovelo. Bom, inflamação existe, mas não é o que predomina nessa patologia. Então, como o nome sugere, epicondilite, e esse termo it na medicina significa inflamação, nessa doença a gente tem um predomínio de alterações degenerativas e não inflamatórias. Então, alguns autores não gostam da nomenclatura epicondilite, mas existe essa fase na doença, ela é em menor proporção e o que predomina são as alterações degenerativas. Essa doença é uma causa comum de dores na região lateral do cotovelo e acomete de 1 a 3% da população adulta anualmente. Todo ano vai ter uma parte da população que vai ter essa patologia. E apesar do nome, a gente chama de epicondilite lateral, ser o mesmo termo de cotovelo de tenista, só 7 a 10% desses pacientes praticam o tênis. Geralmente acomete a quarta e a quinta década, não tem predominância por sexo, acomete a mesma proporção homens e mulheres, e o membro dominante é o mais acometido. Na fisiopatologia da doença, explicando um pouquinho o que acontece, existe um músculo na região lateral do cotovelo que se origina no epicôndilo lateral, que chama extensor radial curto do carpo. Mas no finalzinho do vídeo eu vou mostrar aqui como é que ele está disposto. Na origem desse músculo, do extensor radial curto do carpo, existem lesões intrínsecas na musculatura que são causadas por movimentos repetitivos, traumas mecânicos, a maioria das vezes. E muito comum em trabalhadores que fazem movimentos repetitivos do punho e dos dedos, como digitadores, como carpinteiros, lavadeiras, pedreiros. Então é uma doença bem comum nessa população, nesses trabalhadores. Como é que se apresenta? Ela surge como uma dor lateral no cotovelo e é exacerbada pelos movimentos de extensão do punho e dos dedos. Então, se você tem um paciente que tem no histórico dele, trabalha com movimentos excessivos do punho ou dos dedos, está com a dor lateral e que se exacerba com o movimento do punho e dos dedos, ele pode estar diante de uma epicondilite lateral ou cotovelo de tenista. Existem alguns testes que a gente faz em consultório que vão desencadear. Existem alguns testes que a gente faz no consultório que vão desencadear essa dor lateral no cotovelo. Um deles é o teste de Cosing, onde você deixa o cotovelo do paciente fletido a 90 graus e o punho vai fazer uma extensão contra a resistência. Você vai segurar e pede o paciente para estender o punho. Quando ele faz esse movimento, dói lá no epicôndilo lateral. Um outro teste é o teste de Mill, que é a mesma coisa, só que com o cotovelo estendido. Pede o paciente para fazer uma extensão do punho contra a resistência. Vai doer na origem do extensor curto radial do carpo. Existe um outro teste que é o teste da extensão do terceiro dedo resistido. Pede o paciente para levantar o terceiro dedo, ele vai sentir dor na origem também dos extensores. Esse teste também ele é positivo em uma outra doença chamada síndrome do interósseo posterior, então tem que tomar cuidado. Outros dois testes mais simples que eu sempre faço é o teste da xícara, ou eu pergunto ao paciente se quando ele está tomando café, na hora de pegar a xícara ele sente dor, e a maioria relata que sim. E um que eu faço no consultório, que é o teste da cadeira. Pede o paciente para pegar a cadeira de frente e muitas vezes ele não consegue nem pegar, de tanto que dói. Então, com esses testes, a história e a profissão, eu já posso até dar o diagnóstico de epicondilite lateral.
mas eu lanço mão de alguns exames para a gente confirmar a patologia. Dentre os exames, a gente tem a radiografia, onde raramente ela dá positiva e quando dá é uma calcificação ao redor do epicôndilo lateral e geralmente ela está normal. Então, alguns livros falam até que ela é dispensável, não precisa fazer o raio-x, as radiografias. Não precisa fazer as radiografias. Outro exame que a gente usa é a tomografia, mas aí a gente vai ter que fazer com cortes de 1 milímetro. Um outro exame é a ultrassonografia, que é o que eu mais uso no dia a dia, onde você consegue visualizar as partes moles da região lateral aqui ou da região próxima do epicôndilo lateral. E o exame padrão ouro, que é a ressonância nuclear magnética, onde a gente vai ver o padrão da lesão das fibras musculares e a gente pode enxergar também patologias associadas ou outras causas de dor na região lateral do cotovelo, como lesão da cartilagem do capitelo, lesão da cartilagem da cabeça do rádio, lesão ligamentar, entre outras. Feito o diagnóstico, a gente pode tratar essa doença de duas maneiras. A primeira delas, que é a mais comum e a maioria dos pacientes melhora, é o tratamento clínico ou não cirúrgico. O tratamento clínico ele consiste em repouso, seja ele trabalhador, braçal ou tenista, tem que ficar de repouso. Além do repouso, a gente faz a fisioterapia e a gente sempre trabalha junto com o fisioterapeuta, a gente tem um protocolo para epicondilite lateral e a gente faz aquele protocolo toda semana durante 8 semanas. Geralmente o paciente melhora. Então, repouso, fisioterapia, analgésicos, anti-inflamatórios. O anti-inflamatório ele é um pouco, alguns autores não gostam de usar, usam só os analgésicos, porque, segundo esses autores, a doença não é inflamatória, e sim degenerativa, mas eu gosto de usar anti-inflamatório também. Podemos fazer aplicação de corticoides, se nada disso resolver. Tem suas complicações, mas eu já fiz e alguns pacientes relatam melhora. E eu gosto muito de usar um tensor também, que é uma fita para diminuir a tensão na origem dos extensores. Então a gente coloca lá de 3 a 4 centímetros do epicôndilo lateral e eu aperto a fita aqui para diminuir essa tensão sobre a estrutura óssea. Nada disso melhorou, aí a gente parte para o tratamento cirúrgico, que pode ser feito de duas maneiras. Artroscópio e aberto. O objetivo é desinserir a musculatura do epicôndilo lateral e cruentizá-lo para que chegue sangue nele e possa cicatrizar a lesão. Na prevenção, eu vou falar sobre duas categorias de pacientes, os trabalhadores manuais e os tenistas. Nos trabalhadores manuais, a principal forma de prevenir é postura adequada no trabalho. Então, além de postura de coluna, de altura de monitor, se você tem computador, se você usa muito teclado, a gente tem que estar com os antebraços apoiados, ter um apoio para o teclado, ter um apoio para o mouse e eu gosto de prescrever um mouse 45 graus, que é um mouse específico e diminui as dores por ele estar nessa posição. Geralmente o mouse a gente fica com a mão totalmente pronada, né, com o antebraço rodado para baixo. Nesse mouse específico de 45 graus, a mão fica mais relaxada lá na orelha, o antebraço fica mais relaxado. Isso previne dores. Além de toda essa ergonomia no trabalho, eu prescrevo pausas intermitentes no trabalho. Se você ficar o dia inteiro naquela posição, a musculatura vai sofrer. Não só o cotovelo, mas ombros, coluna, pescoço, tudo vai sofrer. Então as pausas elas são necessárias, né? Eu costumo dizer que de 40 em 40 minutos o paciente tem que levantar, fazer as pausas, fazer alongamento da musculatura. Na prevenção, nos atletas de tênis, seja ele amador ou profissional, as lesões, elas estão... Fugiu a palavra. As lesões estão associadas. Nos atletas de tênis, sejam eles amadores ou profissionais, as lesões estão associadas, na maioria das vezes, com o movimento de backhand, né? Então você tem que melhorar seu gesto esportivo. E existe orientações para ser usada no atleta e para ser usada
na raquete. Então, como é que a gente vai dividir isso? Então, melhorar o movimento de backhand. Como? Faz ele com as duas mãos. Então, isso diminui a chance de lesar o epicôndilo lateral. Uma outra informação importante é que o cotovelo ele nunca pode estar à frente do punho na hora da batida. Na hora que você for fazer o backhand, ele nunca pode estar à frente, então ele tem que sempre estar atrás, ou no mesmo nível. Isso também diminui a chance de lesão. O ritmo e a frequência dos treinos não pode passar de 4 vezes por semana. Isso, se você jogar mais do que isso, essa frequência já está provado que aumenta a chance de lesão da musculatura, até por causas óbvias, né? Agora, na raquete, a gente tem umas características interessantes que a empunhadura ela tem referência nas lesões do epicôndilo lateral. Então, qual que é o melhor diâmetro da empunhadura? Você vê muita gente, principalmente amador, jogando um com a raquete do outro. Não é legal e pode fazer com que haja uma lesão do epicôndilo, fazer uma epicondilite lateral. A melhor distância seria, você pega esse quarto dedo, aí nessa primeira prega palmar, você marca ela, pega a borda radial do dedo e mede até a ponta do dedo. Essa distância é o diâmetro que você tem que ter na empunhadura da raquete. Então, nada de ficar pegando raquete emprestada, tenha a sua raquete para impedir essas lesões. Uma outra causa importante e que a gente tem que observar, e aí gira em torno do gesto esportivo também, é tentar fazer os ataques com a bola no centro da raquete, para que ela vibre menos. Então, tentar, né? Que eu não sei como é que é jogar tênis, mas não deve ser muito fácil. Tentar fazer as batidas nas laterais da raquete. O número de cordas também. Quanto maior o número de cordas, menor a chance de lesionar. Então, essas são as características para quem joga tênis, para prevenção. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia específica do cotovelo. Como é que está disposto a musculatura e qual que é o músculo mais acometido que eu já falei, né? Então aqui, ó, tem aqui a gente tem um desenho esquemático do cotovelo e eu costumo dividir o antebraço em 3 compartimentos, que é um pouco diferente da literatura convencional, que só divide em 2, anterior e posterior. Então esse aqui seria a frente e esse aqui seria atrás. A gente divide um compartimento lateral. E esse compartimento lateral, eu subdivido ele em 4 camadas. 1, 2, 3, 4. Com um músculo em cada camada. O primeiro músculo seria o bráquio radial, que é esse aqui, ó. Abaixo dele, a gente tem o extensor longo radial do carpo, que é esse aqui. E na terceira camada, a gente tem o extensor curto radial do carpo, que é o músculo mais acometido nessa patologia. Abaixo dele a gente tem o supinador, que é o músculo mais profundo e faz esse movimento de supinação. Esse aqui é o anconeu, que é um músculo mais posterior, né, na camada mais superficial, que aqui estaria nessa camada aqui. Então, o músculo mais acometido é o extensor curto radial do carpo. Pode acometer também outros músculos, o extensor dos dedos, que também tem origem no epicôndilo lateral, mas o mais comum é o extensor curto radial do carpo. Isso é até questão de prova de ortopedia, cai nas provas de título de especialista. Então, só um pouquinho da anatomia para a gente relembrar, ou para quem nunca viu, para entender como funciona, que a gente tem vários músculos aqui na região do cotovelo, e assim fica mais fácil de você entender como que funciona a epicondilite lateral. Beleza? Se você gostou, deixa seu like. Se acha que mais pessoas vão se beneficiar vendo e ouvindo esse vídeo, compartilha. E se inscreva no nosso canal, que a gente vai sempre estar postando alguma coisa legal de parte clínica com anatomia junto. Tá legal? Hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço.